se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Gritador da Mata. A mata de Itanhangá, no interior do Espírito Santo, sempre foi envolta por um silêncio pesado. Os moradores mais antigos diziam que, após o pôr do sol, não se devia passar pelas trilhas que cortavam o matagal. Era ali que o gritador caminhava, uivando de dor, de raiva, ou de alguma lembrança esquecida. Nenhum dos jovens da região levava a sério, até que resolveram provar coragem. Naquela tarde abafada de novembro, 4 amigos decidiram acampar no coração da mata. Levaram lanternas, facões, comida e uma coragem de plástico, dessas que desmancham com o primeiro susto. O mais destemido era Leandro, que dizia que gritos eram só ecos de animais. Júlia, sua namorada, estava nervosa, mas não quis parecer fraca. Juntos, entraram na trilha proibida, ainda sob a luz fraca do sol poente. À medida que adentravam a floresta, o som dos grilos parecia dar lugar a um silêncio agressivo. A vegetação era tão densa que abafava o vento. Quando chegaram a uma clareira com pedras cobertas de musgo, armaram o acampamento. À noite, o frio se misturava ao cheiro de terra úmida e folhas apodrecidas. Leandro ria, imitando gritos para assustar os outros. À meia-noite, o primeiro som veio. Um grito longo, agudo, desesperado. Não era de nenhum dos 4. Não parecia humano, mas também não parecia animal. O som vinha de todas as direções, como se a mata tivesse engolido o próprio eco. As lanternas tremiam nas mãos suadas. Júlia chorou. Leandro calou-se. O grupo se espremeu ao redor da fogueira, tentando fingir que estavam seguros. Mas outro grito veio. Depois outro, e outro. Cada um mais próximo que o anterior. Pedro, o mais jovem, disse ter visto olhos brilhando entre as árvores. Eles decidiram abandonar o acampamento. Mas não encontraram mais a trilha de volta. Tudo era igual, e ao mesmo tempo, diferente. Árvores pareciam se mover, raízes brotavam onde não estavam antes. Eles corriam em círculos. O grito voltou, desta vez às costas deles. Quando viraram, não havia nada. Nada além de um rastro de folhas pisoteadas, como se alguém, ou algo, tivesse passado arrastando as pernas. A noite parecia eterna. O tempo parou. E então, no meio da escuridão, ouviram uma voz. Rouca, quebrada, como se tivesse rasgado a garganta. Saia da minha casa, a mata não era só vegetação. Era morada. E eles haviam sido avisados. No dia seguinte, o grupo voltou à vila, menos Pedro. Procuraram por ele até o sol alto, mas só encontraram sua camisa rasgada numa árvore. Leandro, tomado pelo trauma, decidiu ir até a venda do seu Miguel, o mais velho da região, conhecido por suas histórias esquisitas e olhos que pareciam já ter visto demais. Seu Miguel, ao ouvir o relato, não demonstrou surpresa. Apenas soltou um suspiro profundo e foi até os fundos da venda, de onde voltou com um velho crucifixo e um punhado de folhas secas. Vocês acordaram o gritador, ele disse, com a voz embargada. Ele só grita por aqueles que estão vivos. Quando silencia, é porque levou alguém. Leandro insistiu para que explicasse. Miguel contou que, décadas atrás, havia um homem que vivia isolado na mata com a esposa. Um dia, lenhadores tentaram expulsá-los para abrir caminho para uma estrada. Houve luta. O homem foi espancado, amarrado e deixado para morrer. Sua esposa foi levada e nunca mais vista. Dias depois, quem o abandonou começou a enlouquecer. Gritos surgiam à noite, mesmo na cidade. Os homens foram encontrados mortos, com a garganta dilacerada. Desde então, o espírito do gritador passou a vagar pela mata, atraído pelo cheiro do medo e da culpa. Leandro, dominado pela culpa, decidiu voltar à mata para procurar Pedro. Júlia se recusou, mas o acompanhou mesmo assim. Seu Miguel os advertiu: se ouvirem o grito, parem. Se ouvirem o sussurro, corram. Mas se ouvirem o silêncio, rezem. Naquela noite, partiram com tochas e amuletos de arruda. Cada passo pela trilha era uma dança entre coragem e desespero.
Leandro chamava por Pedro em voz alta. O gritador respondeu com um gemido prolongado. E a mata os acolheu de novo. Chegaram à clareira e encontraram o acampamento revirado, com sinais de luta. Nas pedras, marcas de unhas e sangue seco. Júlia desabou. Leandro, mais uma vez, gritou por Pedro. Desta vez, a voz que respondeu era dele. Mas estava fraca. Quase morta. Vinha de debaixo da terra. Eles seguiram a direção do som e chegaram a uma cova rasa, parcialmente coberta por folhas. Ali, Pedro tremia, com os olhos arregalados e a boca suja de terra. Ele cavou, para mim, com as mãos, disse, antes de desmaiar. Pedro foi levado de volta à vila, mas não melhorou. Não dormia, não comia, e murmurava palavras desconexas. Às vezes, ria como uma criança. Às vezes, gritava como um animal. Seu Miguel disse que a alma dele não voltou inteira. O gritador deixava um pedaço dentro de cada um que tocava. Júlia começou a ter pesadelos. Via árvores se movendo e bocas abertas gritando no escuro. Leandro passou a ouvir gritos mesmo em casa. Um dia, viu sua sombra gritar sozinha. O gritador estava atravessando os limites da mata. Foi então que decidiram procurar uma benzedeira que vivia afastada, Dona Araci. Ela era temida por uns, respeitada por outros. Quando ouviram o que carregavam, ela recusou a ajudá-los. Vocês não entenderam. O gritador não é um espírito. Ele é a mata. E vocês a feriram. Ela ofereceu uma solução arriscada: devolver à mata algo mais valioso que foi tirado. Ele perdeu a esposa. Ele quer equilíbrio. Mas não soube dizer o que isso significava exatamente. Leandro achou que precisava se sacrificar. Júlia achava que o gritador queria ser ouvido, não esquecido. Na noite seguinte, Pedro desapareceu de novo. Mas dessa vez, não foi sozinho. Levou uma faca e deixou uma carta escrita em folhas de bananeira, dizendo que tinha entendido o chamado. A carta terminava com uma frase escrita com sangue: gritar é lembrar. O gritador gritou naquela noite com uma fúria nunca ouvida. Janelas estouraram, rádios desligaram sozinhos, cães uivaram por toda a vila. E quando o grito cessou, um silêncio eterno caiu sobre todos. Um silêncio que ainda hoje ecoa no peito de quem escuta as árvores. O tempo passou, mas os moradores de Itanhangá evitam falar sobre aquele novembro. A mata cresceu sobre as trilhas. Placas de proibido entrar foram colocadas, mas arrancadas misteriosamente. Dizem que o gritador não quer mais avisar. Ele quer esquecer. Leandro sumiu. Júlia foi internada após tentar arrancar a própria língua, dizendo que não queria mais ser ponte do grito. Seu Miguel faleceu dormindo, com os ouvidos tapados com cera. Pedro? Nunca mais foi visto. Mas, em noites específicas, seu choro é ouvido misturado ao uivo das árvores. A vila hoje vive em alerta. Os velhos murmuram preces e os jovens já não desafiam o desconhecido. Um deles, Marcos, tentou gravar sons na mata com um gravador digital. Ao voltar, o aparelho reproduziu apenas a própria voz dele gritando, antes mesmo de ele ter falado. O som foi estudado por um padre que visitava a região. Ele disse que o grito estava em frequências humanas e animais, misturadas em algo que parecia rogar por ajuda. Mas também acusava. Era um grito de luto e de fúria. E ninguém podia calá-lo. A história se espalhou. Curiosos vieram e se perderam. Apenas os nomes viraram cruzes de madeira fincadas às margens da estrada. Alguns dizem que o gritador os chamou pelo nome. Outros dizem que foram porque queriam gritar também. Mas há quem diga que o gritador agora vive em quem escuta. Basta ouvir o vento soprar entre as árvores. Se ele mudar de direção sem razão, corra. Certa noite, um caminhoneiro parou próximo à entrada da mata. Seu rádio pegava interferência, mas ele jurava ouvir alguém chamando. Me ouve, me ouve. Ele seguiu o som, achando que era algum morador perdido. Nunca mais foi visto. Dias depois, um menino da vila encontrou um papel sujo de sangue preso em um galho,
com letras tortas escritas com os dedos: "O grito não morre". A história voltou a assustar os que tentavam esquecer. E mais uma vez, a mata cresceu um pouco mais. Hoje, disse que o gritador só grita para quem carrega algo não dito. Para quem mente para si mesmo. Ele não busca vingança. Busca eco. E uma vez que você escuta, você se torna parte dele. O que era uma lenda agora é um pacto. A mata virou cemitério de vozes. Vozes que não foram ouvidas em vida. Vozes de dor, de injustiça, de amor perdido. O gritador apenas canaliza o que ninguém quer sentir. O mais terrível não é o grito, mas o momento que o antecede. Quando tudo fica calado, quando até o coração parece parar. Nesse segundo, quem já ouviu o gritador sabe, é sua vez de gritar também. E se, em uma noite qualquer, você estiver caminhando por uma trilha esquecida, e o silêncio pesar, feche os olhos. E não responda. Porque ele não quer conversar. Ele quer lembrar. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.